Agora no Espaço Mulher Entrevista. Conforme nós já anunciamos, vamos ter o nosso momento do bate-papo aqui no programa Espaço Mulher. E você que acompanha a gente todo dia já sabe, nesse momento da entrevista, esse momento quando nós recebemos convidados especiais, é um momento alto do programa. Você que está aí nos ouvindo só pelo rádio, pelo 87,9, podendo, eu vou incentivar você a migrar para Facebook ou Instagram. E depois essa nossa live vai para o YouTube para você compartilhar. Quem está aqui hoje no programa são duas queridas, né? Que vêm falar sobre um grande evento que vai estar acontecendo. São os 50 anos do coral Filhos de Sião. Elas vão se apresentar e já vai começar contando essa história, como é que um coral chegou a essa idade. Vou começar aqui pela nossa querida Ana Infante, depois a Zilma também vai cumprimentar os ouvintes. Fique à vontade, querida. Bom dia, ouvintes da Rádio Melodia. É um prazer estar aqui com Rose nesse programa tão de bastante audiência e muito querido. Amém, e já amém. Consolidado nos lares brasileiros, porque já tem muitos anos. Amém. Né, o programa, né? 28 anos fez agora. Anos, parabéns. Junto com o Desperta Débora, ambos fazem 28 anos. Opa, que bênção, graças a Deus. É uma bênção. E Gilminha está aqui também. Então, dá o seu bom dia, depois a gente volta para você para começar falando a história do coral Filhos de Sião, que desde 1975, né, está aí louvando ao Senhor. Bom dia, Zilma. Bom dia, Rose. É um prazer estar aqui com você e bom dia para os ouvintes da Melodia. E você também é ouvinte do Espaço Mulher, não é de hoje, né? Ouço. Como diz o outro, desde menininha pequena. Pequenininha, escuto o Espaço Mulher. Isso Gosto mesmo. muito. Obrigada, Zilminha. Amém. Então, como foi que começou, dona irmã Ana, então, esse coral? Então, o Coral Filho de Sião começou na União de Adultos. Era um coral pequeno que cantava somente na União de Adultos. Hoje, a União de Adultos já não existe mais, mas o coral continuou, né? E foi indo, foi crescendo. Começou com a ideia de preservar os hinos antigos. Sim. Porque o pessoal começou a sentir que aqueles hinos do coros sacros já não estavam mais sendo cantados. Então, eles falaram, não, nós precisamos criar um coral para preservar essa inódia maravilhosa, que é o coros sacros, sim, e outros sim. hinos, outros hinários antigos, até os hinos do cantor cristão, da harpa, isso, né? Que não podemos deixar apagar, morrer, né? apagar a memória das pessoas, né? Hinos lindos como Firme nas Promessas, né? Cada hino maravilhoso. Hinos que realmente que consolam muito. Isso, consolam. Que foram escritos por pessoas que tinham um conhecimento teológico muito grande. Isso. São hinos bem escritos, sim. feitos a 4 vozes, sim. com modulações, com bastante riqueza, né, de sons. Sim, então, sim. hinos que a gente não pode deixar morrer. Não, você falou aí que são pessoas que escreveram vivendo aquela experiência do hino. Não são hinos comerciais, cânticos comerciais, como muitas vezes a gente vê ultimamente, né? São muitos hinos novos que têm aparecido, muitas canções, mas é mais assim a título para vender, entre aspas, Deus é que sabe, meu Deus. Com ritmos que estão na moda. São ritmos que balançam muito o corpo, hinos que mexem com a emoção, muitos mexem com a emoção, mas deixam de ter aquele conteúdo teológico mesmo, que deve ter a pessoa que escreve. É verdade que nós somos seres emocionais, a gente se emociona com as coisas de Deus, mas contanto que o objetivo do cântico não seja esse. Tem que estar dentro da Bíblia, dos ensinos bíblicos. Que sejam teologicamente corretos. Isso. E estes hinos... É interessante que eles usam mesmo aquelas expressões relacionadas às doutrinas bíblicas, né? É importante. E a gente que sabe um pouquinho, bem pouquinho, a Ebenezer que sabe mais das histórias dos hinos, cada hino tem uma história. Tem. Por trás daquele hino, ali foi no momento que aquele compositor estava vivendo uma experiência muito forte com Deus, seja de perda, seja de luto, seja de até celebração, eles expressavam nos hinos
o que estava acontecendo, né? De Fanny Crosby. Fanny Crosby. Fala um pouquinho de Fanny Crosby. É uma compositora incrível, né? É uma joia, né? Da Inódia. A nossa Inódia, porque ela veio dos Estados Unidos. Sim. Foram traduzidos os hinos dela. Era Sim. uma cega que escreveu poesias maravilhosas que abençoam. Quantos mil hinos ela escreveu? Mais de 5.000, eu ouvi dizer, menina. Não tinha visão. Não. E Deus deu ela esse dom, cada hino mais lindo do que o outro. E a visão dela, anjos descendo atrás do céu, né? Na letra que ela fala. Todos os hinos dela. Essência, a glória de Deus. É linda demais. Você sabe o título desse hino? Você falou aí, mas... Que segurança sou de Que segurança sou de Jesus. Hinos profundos. Então, ela, apesar de ter essa limitação visual, mas... Na visão espiritual. Isso, e como Deus a usou. E cada autor, se a gente for lembrar aqui, não é isso? É verdade. Então, vale a pena a gente resgatar esses hinos e através de um coral, isso é lindo demais. Muito bonito. Então, o Coral Filhos de Sião, nesses 50 anos, tem cumprido esse papel de não somente resgatar, né, com essa visão de resgatar os hinos, de estar trazendo a memória do povo, mas, acima de tudo, engrandecer a Deus, né, Zilma? Isso aí. Como é que você se sente participando desse coral, Zilma? Eu me sinto muito feliz, realizada, porque não era para mim ser pianista do coral, né? Eu entrei para dar uma mão, uma ajuda, e já tem 32 anos que eu estou. Olha, você foi lá só para dar um auxílio do coral. Só para dar um auxílio. É um chamado de Deus, né, Zilma? Na época eu estava até estudando ainda, não tinha nem formado ainda em música, mas Deus me capacitou para estar lá com o coral e é uma bênção. Que bênção. É maravilhoso participar do Coral Filhos de Sião. A cada encontro, a cada ensaio, né? Ensaios, cantatas de final de ano, tudo. Gente, é maravilhoso. Zilma é uma pessoa que ela tem muita responsabilidade. Ela aceitou isso de corpo e alma. Muita dedicação. E muito né? querida de todos, né? Muita paciência também. Para ensaiar coral. Quantas vozes tem no coral? São 4 vozes, né? Não, eu digo quantas pessoas. Sim. Oscila muito, porque sim, é um coral... mas a média, né? A média, agora, atualmente, nós estamos com 40, mas nós tivemos 60, 65. Você é a pianista. Eu sou pianista. E quem é o regente? A regente é a Ana Infante. Então, você falou que ela tem muita paciência, imagina você. Para estar ali regendo 40 pessoas. Nós dividimos. Então, ambas têm que ter muita paciência, porque... Né, tá ali cuidando de pessoas que muitas nem têm muita noção de música, né? 99,9% não tem noção. Vão pro coral e vai ali é que vão aprendendo. Nós fizemos do coral uma família. Família. Primeiro lugar é a família e Deus, e depois é cantar. A prioridade não é cantar. Glória a Deus, é a dedicação mesmo, né? Promovendo o crescimento espiritual, o entrosamento de pessoas que chegam novas na igreja. Então, nós temos toda essa... Ajudamos também as pessoas, né? E ali, cada componente do coral, que faz parte dessa família do coral, com certeza também traz para vocês momentos, né, pessoais. Sim, e vocês passam a amar não somente aquela pessoa, mas a família dela, também. Não é? Existe todo aquele entrosamento, né? Gente, estamos batendo papo hoje aqui, conversando com essas meninas lindas. Olha que belezura, irmã Ana Infante. Que privilégio do Espaço Mulher ter você aqui. Privilégio nosso. Meu Deus, eu tô aqui, olha... Estou muito feliz de estar aqui. E a Zilma também. É a primeira vez, né, Zilma? Primeira vez que eu entro aqui. Estou muito feliz. Também? Meu Deus, obrigada, Senhor, por esse presente. O Espaço Mulher fazendo 28 anos e a gente ganha esse presente de ter vocês aqui hoje. Que bênção, né? A regente e a pianista do coral Filhos de Sião, que desde 1975 louvam a Deus, se dedicam a cantar esses hinos que marcaram a história do povo de Deus, né? Nós vamos agora para o nosso apoio cultural, um instantezinho só desse intervalo, e a gente volta com essas amadas irmãs, a irmã Ana e a irmã Zilma, da Primeira Igreja Batista, e elas vão falar qual é o dia da comemoração, né? Isso. Já sei que dia mesmo?
É domingo próximo. Agorinha. Às 7 horas da noite. Gente, lá no templo da igreja. A gente volta para falar direitinho, com detalhes sobre essa grande comemoração nesse domingo agora, dia 18, festa ali na Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista. A gente volta já já. O Espaço Mulher volta já. Vem no Zap do Mix Mateus, receba as ofertas direto no seu celular pelo número 98992020090. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Desperta, Débora, desperta, Mãe das Nações. Venha celebrar conosco os 28 anos do projeto Desperta Débora em Vitória da Conquista. Será um tempo de adoração, gratidão e compartilhamento de testemunhos com a presença de mães intercessoras, famílias e todos que reconhecem a importância desta obra. Sua presença é essencial para honrarmos juntos o Deus que opera tudo em todos. Com o tema Prepara-te para defender sua casa, com a preletora Marinês Roberto. 28 anos do projeto Desperta Débora, dia 17 de maio, às 14 horas, na Igreja Batista Peniel, Rua Olavo Bilac, número 94, Centro. Desperta, Deus está contigo, a vitória é tua. Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly. Masculino, Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos. Infantil, Bibi, All Star, Pé com Pé, Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados. Já pensou em realçar ainda mais a beleza do seu olhar? No Estúdio Marta Cordeiro, somos especialistas em cílios e sobrancelhas, oferecendo diversas técnicas personalizadas para deixar o seu olhar ainda mais marcante e poderoso. Seja para aquele visual natural ou para algo mais glamuroso, a gente cuida de cada detalhe com todo o carinho que você merece. Quer saber mais? Siga nosso Instagram, @Estúdio Marta Cordeiro, e venha descobrir o segredo para um olhar encantador. Estúdio Marta Cordeiro, cuidando da sua beleza com amor e profissionalismo. Você está ouvindo Espaço Mulher. Estamos de volta aqui com o nosso bate-papo de hoje, nessa sexta-feira, dia 16 de maio. Que mês bonito é o mês de maio, né? Lindo. Mês das mães, né? Mês que a gente fala muito de família. Ontem, inclusive, foi o Dia Internacional, né, Mundial da Família. E a gente está falando que o coral é como se fosse uma família. É uma família. Então, querida, fale mais aí sobre essa família do Coral Filhos de Sião. Você falou que os fundadores, né? Conta aí pra gente. Ainda estão as três. As pessoas que começaram o coral, né? Sim. Que foi um coral que começou no coração de um grupo de pessoas, mas sempre tem que ter o DNA do pai, da mãe, né? Entendo. Então, o irmão Antônio Santos, atualmente diácono da nossa igreja, ele foi um dos idealizadores, e ele está no coral até hoje, cantando. Ele e duas filhas dele cantam no coral. É, ele foi um dos pioneiros. Ele já está com que idade hoje? Só pra gente ter Acho que é 82. Que coisa linda, né? 50 anos ali no coral. 50 anos. A irmã Lídia Malta, sim, ela foi a regente do coral. Quando ela saiu, eu entrei. Ela já está com 102 anos e ainda está viva, mas já está acamada. Não, né? Está mais... Eu entendo, sim. Mas está viva. E Jacilda Celino Cunha, que foi a primeira pianista.
Muitos anos já se ensaiou o coral. Então, 3 dos pioneiros ainda estão aí. Isso. E naquele tempo, Sim. o coral não tinha, a igreja não tinha piano. Então, nós ensaiávamos no harmônio. E o harmônio era de fole. Gente! Era fole. E aí, no fole, nós íamos tocando e ensaiando os hinos. Às vezes, quando era uma época mais assim de Natal, Sim. assim, chegava a ensaiar 2 horas. Eu chegava a ensaiar 2 horas tocando. Vocês têm esse harmônio de folha até hoje lá como servir para guardar no museu? Não. Não, nós tínhamos 2. Muitos ouvintes nunca nem ouviram falar que já existiu esse tal harmônio de folha, Olha, né? eu vou dizer para vocês, tem um harmônio de folha da primeira igreja que está no museu, na Praça Tancredo Neves, no Museu da UESB, se você quiser conhecer. Gente, fala para os ouvintes, quem quiser saber o que é harmônio de folha, vai lá no Museu da UESB. No museu, você vai conhecer, porque ele foi doado para o museu. Certo. O outro, que era o que a gente ensaiava, que é o maior, né, até de uma madeira mais clara, tudo. Esse harmônio, atualmente, está na mão de Osiel Celes, aquele músico que ele começou, filho do Simão, lá da igreja do Simão, e hoje ele está em São Paulo. Quando ele viu o harmônio, ficou encantado, maravilhado, porque é um instrumento maravilhoso e está com ele esse harmônio. Gente, essas memórias ajudam a gente a valorizar, não é? Os acontecimentos, os eventos, coisas que estão acontecendo agora. É bom a gente guardar, porque daqui a 30, 40, 50 anos, né? As pessoas... Isso, é preciso a gente trazer a memória, a gente relembrar, não é? Isso é tão importante, não é? Verdade. As gerações passadas... E Salmo 78, que fala que nós não devemos encobrir aos nossos filhos, né, os feitos do Senhor. Verdade, não devemos mesmo. Devemos passar aquelas marcos que a gente recebeu, né? Que são a nossa história. Nossa história. Não podemos deixar. As experiências com Deus, o que Deus fez, as maravilhas que o Senhor tem feito. Uma igreja de 125 anos tem muita história. Tem. Gente, estamos conversando com a irmã Ana Infante, ela que é a regente do coral Filhos de Sião, e é bom lembrar que ela é esposa do pastor José Infante e mãe do pastor Marcos Infante. Você que ouve aqueles programas maravilhosos com hinos, com orquestras, músicas lindas aqui. Tem 3 programas que ele faz aqui que a gente é apaixonada. Amanhecer com Cristo, tem o Clássico Melodia à noite, né? Shalom Jerusalém. E tem o Clássico Melodia de dia. Então são 3 programas. Sábado e domingo é o Clássico Melodia. Sábado e domingo, de 7 da manhã, parece, 6. Esqueço. É das 6 às 7. 6 às 7, Clássico Melodia. Domingo é das 7 às 8. Das 6 às 8. Sim. E Shalom Jerusalém é só no sábado, né? Sábado, de 8 às 9. São 3 programas marcantes aqui na Melodia. E tem o de domingo à noite, né? Recital de coros e conjuntos. Ah, é mesmo? Recital de coros. Quem gosta de corais, de coros, de conjuntos, ouça esse programa, recital de coros, bem tarde, parece 10 da noite, 10. Depois do culto da Assembleia de Deus. Começa. E ainda tem aqui também, a gente tem aqui na Melodia a programação Cristo em Casa, que é a transmissão ao vivo do culto da manhã da primeira igreja, das 10h15 ao meio-dia. Isso. Então, se você está em casa, por algum motivo não pôde ir para a escola dominical, não pôde ir para o culto domingo pela manhã, você vai ouvir Cristo em Casa todo domingo, esse projeto Cristo em Casa, quando a gente transmite aqui, a Melodia transmite o culto ao vivo da primeira igreja batista, das 10h15 ao meio-dia. Às vezes eu chego da escola dominical, a gente vai para a cozinha, né, complementar o almoço, e ali fica se deliciando com a mensagem, né? A gente já chega da igreja cheia e ainda completa ainda mais a sobremesa, ouvindo a mensagem ultimamente. Agora, antes era com o pastor Infante, né? José Infante. E agora com o pastor Vitor, que está, né, ocupando a frente da primeira igreja batista. Muito bem, a gente está falando dessa história do coral Filhos de Sião. Fique à vontade para você falar mais detalhes. Nós estaremos no domingo passando um vídeo que nós estamos fazendo com as fotos dos fundadores do coral,
passando algumas cenas do coral, alguns episódios de evangelização. Nós cantamos em shoppings, cantamos em zona rural, fazemos trabalho em outras igrejas, cantamos em outras igrejas, em tipo de intercâmbio, assim, trabalho de evangelização. E nós estaremos passando algumas fotos de alguns coristas que já cantaram no coral, que hoje estão cantando no Coral Celestial. Então esse vídeo foi feito com muito carinho para mostrar não somente a história. Não são todos. Sei, mas alguns. A gente não conseguiu todas as fotos, né? Algumas fotos muito antigas a gente não conseguiu. Porque, sabe, 50 anos é muito tempo, né? É muitas experiências, muita gente passou pelo coral. Nós vamos passar. E no final de tudo, nós vamos chamar aqueles que estiverem lá na igreja, mas que cantaram no coral e por algum motivo não cantam mais, né? Às vezes problema de saúde, de locomoção, outras atividades. Então, pessoas foram, assim, saíram do coral. Mas nós vamos chamar para eles participarem conosco do Maravilhosa Graça. Gente, então... que é a cara do coral, Maravilhosa Graça. Que é lindo. Então, no final, todos que puderem, que já foram participantes, que puderem estar lá no domingo, vão participar... Né, finalizando, tem né? alguns que são pastores hoje, que cantaram no coral, que alguns podem estar, outros estarão nas suas igrejas, né? Mas que tem... Inclusive, a gente ouviu o testemunho de um pastor dizendo que o coral ajudou tanto ele, que hoje ele dirige um coral na igreja dele. Mas porque assim, ele aprendeu com a gente lá no coral. É um prazer para nós. Né? Hein, Zilma, o que você sente em saber que tem muitas pessoas que aprenderam ali com vocês, com você, né? Já está há 32 anos. Verdade. E hoje estão nas suas igrejas também desenvolvendo esse trabalho de um coral, né? É uma satisfação grande, né? Saber que a gente foi exemplo para outras pessoas ali nesse trabalho. E é isso. Eu fico feliz por saber que tem gente que, né? Tá levando adiante, tá levando né? adiante o que a gente ensinou, né? Sim. Durante esse tempo aí de coral. Zilma era aquela que vinha com febre, doente, mas nunca faltava os ensaios. É muito dedicada, muita dedicação. Fala a verdade, quantas vezes saiu de casa gripada, com febre, sei lá o quê, e chegou lá, começou a trabalhar, tocar o piano. Quando vezes, foi embora... Várias vezes. Foi embora, pouco, não sentia mais nada. É verdade. Já aconteceu isso ou não já? Já aconteceu, sim. Quando vai para casa, eu tava assim, não tô mais. Eu tô falando porque eu já passei por essa experiência. Eu vim fazer o programa sentindo isso, aquilo, agora não tô sentindo mais nada. É verdade. Porque a gente libera muita coisa ali no nosso cérebro, muitas substâncias boas que vai produzir a cura. Né? Quando a gente tá ali trabalhando, se alegrando, não está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força? A nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, a nossa saúde. Com certeza. Quando a gente trabalha para Deus, canta, louva no seu evangelho, a gente está estimulando nosso corpo a produzir cura. É lindo o que Deus faz em nós, né? Isso mesmo. Muito bem, querida. Mas tem mais coisa boa para você falar aí para nós. Já falou do vídeo, daí um pouquinho da história. E você, como mãe, como esposa de pastor, como você se sente, assim, comemorando 50 anos deste coral, ao longo da sua história, o seu trabalho, esse papel que você faz de mãe, né? De abraçar as pessoas, de cuidar. Realmente. Além de reger. Eu costumo dizer que eu sou mãe de todos daqueles coristas lá, embora tenham muitos mais velhos do que eu. Nós duas, a gente carrega o pessoal mesmo, né? Com muito amor, muito carinho. Quantos chegam ali, igual ela falou, até com uma doencinha, um mal-estar, um desconforto, verdade. E ali através do abraço, do acolhimento. Carinho, né? Das pessoas. Então, os ensaios é muito mais do que um ensaio mecânico, muito né? Com certeza. Muito mais. A gente sempre, antes do ensaio, tira um período para orar. E a gente também tem nosso grupo, né? Família Sião. Nós temos um grupo no WhatsApp em que nós compartilhamos as alegrias e também os problemas, os momentos tristes. Que nós oramos a algumas pessoas que estão enfermas, outros que perderam seus parentes, né? Então, a gente está sempre procurando. Um cuidando do outro, né? Até ajuda financeira que estão precisando. A gente ajudou bastante. Então, funciona mesmo como uma grande família, né? Família. É um grupo de 40
irmãos. Agora nós estamos com um grupo de 40. Então você se sente privilegiada de ser a mãe dessa família, Dessa turma, turma, né? Eu me sinto mãe. Então. E meus filhos, né? Sim. Eu tenho o José, que é o mais velho. Ele pertence à igreja Batista Memorial do Centenário. Aqui em Conquista. Ele tem ajudado o coral, ele vai estar presente nesses 50 anos. Ele toca flauta transversal, já tocou saques. Atualmente não tem tocado saques, mas ele tem ajudado bastante nas cantatas de Natal, sempre ele que está presente, tocando para nós, né? Ele vai estar tocando nos 50 anos. Tem o meu neto, que também é filho dele, que toca violão, e não vai estar, porque como ele faz faculdade à noite, ele não pôde participar dos ensaios. E tem o Marcos, que é o pastor, que vai ser o narrador. Então, o nosso querido Marcos, jornalista, locutor, né? Radialista, está aqui com a gente na Melodia, e a gente se sente muito abençoado com a presença dele. Então, ele vai contar a história do Ele vai coral, ficar narrando, vai narrar, e nos intervalos entre uma música e outra, né? Ele vai narrar a história, vai estar... Nós escolhemos os hinos que nós vamos cantar. Dentro dos nossos hinos, nós temos nosso repertório tem mais de 100 hinos. Então, nós escolhemos um pouquinho de cada um. Só uma palhinha de cada um, porque ele é impossível, né? Nós vamos cantar 9 hinos, porque senão seria meia-noite, a gente já estaria cantando, né? Mas nós escolhemos, assim, bem diversificados os hinos. Um do coro sacro, um do cantor cristão, do Antema Celeste, um hino bem antigo, que vai ser o da abertura. É um hino que foi escrito em 1800. E nós passamos para um hino atual, de compositor atual, mas que é um hino meio assim, que fala de oração, que fala de devoção. Então a gente foi passando assim. E nós estamos também fazendo uma homenagem a uma corista nossa, que chama Nádia, que ela agora está impossibilitada de cantar, porque ela está com uma doença muito grave, mas ela tem assistido. Então, nós vamos cantar Nada Impossível, porque ela chama Nádia. Vocês vão estar cantando esse hino em homenagem a ela. Ela, lembrando de louvar a Deus e também lembrando dessa pessoa tão querida. Que nada é impossível para Deus, né? É verdade. Aí a gente cantava que nada é impossível. Nada é impossível. Muito alegre. Entendo. Então é uma menção à pessoa dela, a figura dela. Ela está morando em São Paulo, em Jacareí, na casa do filho, com o filho dela. E ela vai estar de lá vendo, né, pela certeza, internet. Né? Ela ainda... Lembrando que os cultos da Primeira Igreja Batista Bíblica fica lá no YouTube, né? Transmitido pelo YouTube. Então, quem quiser assistir de qualquer cidade, de qualquer parte do Brasil ou do mundo, vai assistir pelo... Como é o YouTube, YouTube PIBBVC.com.br. É só você entrar lá no Primeira Igreja Batista Bíblica Vitória da Conquista. PIBBVC. Então, você que não vai poder estar lá no domingo a partir das 7 horas da noite. Tá, domingo agora, dia 18, a partir das 7 da noite, vai começar esse culto de celebração pelos 50 anos do coral Filhos de Sião. Esperamos que eles comemorem, né? 60, 70, 80. Seja feita a vontade do Senhor. Nós já estamos indo para o nosso intervalo de apoio cultural novamente. E você que está na escuta, compartilhe a nossa live. Se quiser fazer alguma pergunta, alguma observação, comentário, joga aí, Jonatas, o comentário para a gente falar. Já tem alguém lá comentando. A gente vai para o intervalo e a gente volta continuando o nosso papo. Olha lá quem está ouvindo, já mandou um comentário. Dina. Ela disse assim, Deus abençoe essas preciosas irmãs e as recompense com bênçãos espirituais por tanta dedicação ao trabalho do Senhor. Amém, irmã Dina. Ela também é regente do Coral das Crianças. Amém. Nós trabalhamos juntas e o Coral das Crianças tem muita criança lá. Amém. Eu agradeço muito esse casal lindo, Dina e Luiz. São meus ouvintes. Irmão Luiz, assim, ó, sempre me manda palavras de incentivo. Eu fico muito tão feliz. Ativos. E Dinalva pessoas de Deus, coral. Pessoas abençoadas. Amém. Que coisa maravilhosa. Vamos no nosso intervalo e a gente volta com essas amadas irmãs para estar reforçando o convite e falando mais alguma coisa que a gente ainda precisa falar. Um instante só.
Tem copo de água? Esse vai ser o ritmo. Vai cantar o quê? 2 copos pela manhã, logo depois de acordar. Ativa os seus órgãos internos. Legal. Já começam a trabalhar. 30 minutos antes de comer, um copo de água deve beber. A digestão facilitamos de tudo aquilo que comer. Cantem. 8 copos ao dia. Muito bom. Agora o coral. 8 copos ao dia. Excelente, como sempre. Bem antes do banho pra não perder a linha. Te ajuda a baixar a pressão sanguínea. 2 durante a tarde para refrescar. E um que te hidrate depois de malhar. Um grande copo quando for pra cama. Beba ele quando for pro seu pijama. Vai reduzir toda a tensão. Evita o infarto e ataque ao coração. 8 copos ao dia. É o que tens que beber. Cantem. 8 copos ao dia. 8 copos ao dia. O corpo vai agradecer e viva bem. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. RK Estúdio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global. Melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas. RK Estúdio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J24B, esquina com a Praça Gessner Chagas. Na Urbis 1, no Candeias. Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental. Ótica Estrela tem qualidade e o atendimento é ótimo. Óculos de grau e óculos de sol com laboratório próprio. Ótica Estrela é a melhor opção. Ótica Estrela, o melhor para sua visão. Ótica Estrela. Aqui você encontra óculos de sol, óculos de grau, lentes de contato, laboratório próprio, taxa de desconto para sua consulta com oftalmologista e muito mais. Telefone 77-3424-6683, na Rua Francisco Santos 233 Centro, Vitória da Conquista. Tudo de bom para os seus olhos. Ótica Estrela. Você está ouvindo Espaço Mulher. Estamos de volta, já caminhando para os minutos finais do nosso bate-papo com essas queridas que estão aqui para estar falando dessa comemoração belíssima dos 50 anos do coral Filhos de Sião. 50 anos louvando a Deus, né? A irmã Ana Infante, a irmã pianista e também regente Zilminha. Essa Zilminha eu conheço desde menina, pode-se dizer, né, Zilma? Anos, né? Ali no Conservatório de Música Frederic Chopin. Isso. Com a tia Norminha, Isso, onde meus 4 filhos faziam música lá, né? Eu estudei junto com seus filhos. É verdade. Junto com Kézia. Kézia ali, desde pequenininha, com 5 aninhos, 6, até ir para Belo Horizonte, estudar em Belo Horizonte. Isso mesmo. A Liz, e o minha ali sempre sorridente, com esse sorriso meigo com a gente ali. Muito bem. A gente estava falando que o coral é uma família e você muitas vezes age como mãe, né? Mãe que acolhe, mãe que abraça, que ora, que sofre junto. Deixa aí uma palavra para essas mães que estão ouvindo. Amanhã é o nosso aniversário do Projeto Desperta Débora, que convoca, que incentiva as mães a orarem pelos filhos. Mas não é só orar, né? A gente sabe que é oração e ação. Fale pra gente como é isso, como é esse agir dessa mãe. Fica à vontade, fala e não te cale. Eu vou comemorar 76 anos. 76 anos, em julho. Já vi várias gerações. Várias gerações. Né? A minha geração foi uma geração muito diferente dos meus filhos, agora dos meus netos, e quase que eu teria bisnetos, né? Que eu já tenho um neto casado, mas eles ainda não têm filhos. Sim. Mas já daria para ter bisnetos, né? Eu acho que as gerações mudaram muito. Os pais estão entregando os filhos à babá eletrônica, ao celular, né? Que o celular é a babá eletrônica que está ajudando a criar os filhos. A gente escuta muito a mãe falar assim, Rose, para a gente ficar sossegado, para conseguir fazer alguma coisa, a minha filhinha só para quieta quando eu dou o celular para ela. Eu vi isso ontem. É verdade.
É verdade. Sim, então está acontecendo isso. O celular, ele tem várias coisas boas, Sim. mas as coisas ruins também são muitas. Primeiro que diz que a claridade da tela... Sim, a luminosidade, né? Aquela luminosidade. O excesso, né? O computador também prejudica principalmente as crianças. E diz que está tendo um grande número de gente com problema de visão por conta de muito tempo. Então, os prejuízos são vários, né? Não somente no físico. Outra coisa é gastar tempo com os filhos. Ninguém quer gastar muito tempo com os filhos ou acha que para gastar tempo com o filho eu tenho que juntar dinheiro para Disney, passar umas férias no resort e, enfim, comprar brinquedos eletrônicos caríssimos. Não. Eu lembro dos meus pais com coisas gostosas que fazia comigo. Fazia sombra na parede com vela, brincava de cortar papel. Sim. E brincava de costurar, sim, fazer roupinha de boneca. E o famoso cozinhado que a mãe da gente fazia com a gente. Oh, que lembrança não boa, né? Fazer comidinha com as filhinhas das panelinhas de brinquedo, né? As mães você lembra resgatar mais, tudo isso. Por que você lembra mais da sua infância? Isso ou aquele brinquedo caríssimo? Ah, eu só lembro dos passeios, dessas coisas. Os brinquedos, eu só lembro de uma boneca uma vez que E fazer caminhadas. Eu lembro que a gente morava aqui no bairro Guarani, a gente ia passear lá onde eu moro hoje, no bairro Recreio, onde é o Bosque da Paquera. A gente atravessava a cidade todinha caminhando, pai, mãe e os filhos caminhando. Vamos fazer piquenique lá no Bosque da Paquera, que naquele tempo o Bosque da Paquera não era sujo igual é hoje. Há 50, 60 anos atrás. Piquenique. Ah, mas eu vou fazer um piquenique aonde? Gente, inventa um lugar até dentro da cidade mesmo. Se você não pode... Até dentro da sua sala. Põe uma toalha no chão. Oh, eu já ouvi isso mesmo. Tem mãe que já faz isso. Faz uma cabana. Meu sobrinho mesmo faz piquenique dentro de casa. Chama todo mundo a participar. Então é a criatividade, né, dona Ana? As brincadeiras. Que vão marcar essa criança. O culto doméstico que acabou. Gente, é importantíssimo. Importantíssimo. Nós gastamos um tempo com os nossos filhos. Não é? Quando você chega do trabalho, brinca um pouco com seu filho, depois manda dormir. As crianças estão dormindo muito tarde e acordando muito tarde. Primeiro brincar, a refeição, e já começa a fazer a higiene do sono logo cedo. A higiene do sono é o quê? Tomar o banhozinho, vestir a pijama, escovar os dentinhos, fazer a oração. Aí quando faz essa higiene do sono é se preparar para a cama. Agora, uma criança pequenininha ficar 10, 11, 12, igual uma mãe me falou, que ela fica até 11 da noite para o pai chegar do trabalho. Não pode. Não pode. Essa criança vai ficar irritada ou não vai? Vai ficar com problemas de choro frequente, problemas neurológicos. É verdade. Nós temos que ter uma disciplina. Disciplina. E algumas pessoas, quando eu for fazer a palestra, perguntam assim, com que idade você acha que eu devo ensinar o meu filho? Aí eu falo assim, olha, antes dele nascer... Você tem que se disciplinar para você começar a ensinar seu filho. Isso, primeiro disciplinar a mãe disciplinar o seu sono, os seus horários. Isso. Você tem horário? Como que você faz para o seu filho ir para a igreja? Rose, eu cuidava da roupa dos meus filhos para ir para a igreja domingo na segunda-feira. Já se preparando antecipadamente. Segunda-feira, eu separava a roupa que eles iam usar no domingo. Você precisava lavar. Eu morava em Santos, uma cidade que chove muito. Às vezes demora muito para secar a roupa. Aí você verificava se estava tudo em ordem. Não tinha máquina de lavar. Então, a gente ia ver se a roupa estava prontinha. Aprontava. Quando chegava no sábado, o sapato estava arrumado, a meia estava arrumada. Não é assim que a gente faz quando vai ter uma festa, um casamento. Um mês antes, você já vê se a roupa está pronta, já prepara, já separa. Por quê? Porque aquele dia é tão importante que você tem que estar preparado antecipadamente. Ir para a casa do Senhor, deixa para a última hora? Não fui porque a roupa estava suja. Ou então eu levantei, mas ainda tinha que passar a roupa. Por isso que não deu tempo. Não. A sua roupa, a roupa dos seus filhos, tem que estar arrumada. A prioridade da nossa vida são as coisas do Senhor. A prioridade da nossa vida tem que ser. Tem que ser. Não é uma opção, é um mandamento de Deus, colocar em primeiro lugar o seu reino. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, a gente está falando de oração e você está falando também de ação. Oração e ação. Foi assim que você desenvolveu sua vida de mãe, cuidando dos seus filhos, com muitos livros também, né? Lendo muitos livros, fazendo muitos cursos. Muito. Eu usei a Rota 66.
Então, foi ela que me sim. ensinou o caminho, Rota, né? Você sabe o que é Rota 66, gente? Fala aí pra gente. Só a Bíblia, né? Bíblia, 66 livros. A Rota Você 66. usou 66 livros para verdade. cuidar dos seus, para te orientar. Foi. E hoje as mães ficam agitadas, querendo estudar muitos livros e muitos cursos e isso e aquilo. Pois a Rota 66 que ela dá certo. Gente, Mas esse fica a caminho. dica, não é? Claro, não vamos subestimar o valor né, dos livros, de um Sim. acompanhamento psicológico quando tem necessidade. Mas O principal é a palavra de Deus. a palavra de Deus e você viver a palavra. Então, essa é a sua experiência, e funcionou. Agora, eu vou dizer uma coisa, Sim. Rose. Muitas mães dizem assim, eu não posso obrigar meu filho a ir para a igreja, porque ele não quer ir para a igreja. Aí eu digo para ela, mas seu filho escova os dentes todo dia, mesmo sem querer? Uhum. Claro, senão vai cariar tudo. Seu filho vai para a escola todos os dias que ele quer ir para a escola? Vai, ele tem que aprender. Mas na igreja eu não posso obrigar. Por que não? Não é importante? Enquanto os filhos estão debaixo da nossa autoridade, Não é importante? eles precisam desse encaminhamento. Eles não têm ainda condição de escolher. Não tem. Então, são os pais quem escolhem pelos filhos, quem orientam, quem conduz, não é isso? É verdade. E foi assim que você fez e funcionou. Funcionou. Outra coisa, Uhum. quando domingo, o trabalho começava às 9 horas. Uhum. Sabe que horas eu levantava? 5. Para 9 horas estar na igreja com todo mundo arrumadinho. E vai ver que eram os primeiros a chegar. É desse Chegava jeito, na hora. Não chegava. sei se eram os primeiros, mas chegava na hora, chegava. Muito bem, então você está deixando aqui bem claro quais são os passos para se ter filhos abençoados, filhos saudáveis. A gente não tem aquela garantia, porque o ser humano é muito complexo, né? Mas Verdade. a gente faz o que Deus orientou, o que Deus fala na sua palavra para O que é fazer. prioridade para a gente, nós temos que passar para os nossos filhos. Se Deus, a palavra de Deus, a comunhão, a igreja, os trabalhos da igreja são prioridade, nós temos que priorizar. Temos que chegar na hora, temos que ser pontuais. É uma dificuldade que a gente está tendo no departamento infantil, porque o departamento infantil começa às 9 horas e os pais chegam às 9h20, 9h30, perdem aquela primeira parte. Mas às vezes está acontecendo isso que você falou aí, não tem esse cuidado, essa preparação prévia. Tem que haver, né, toda uma preparação lá atrás. É verdade. Se deixar para a última hora, não dá funciona. certo. Não funciona. Né? Cuidar tudo antes. Tudo antes. E levar suas crianças para a casa do Senhor. Um dia eu vi uma palestra assim, não basta levar seus filhos à casa, à igreja, é preciso levá-los ao altar do Senhor. Com certeza. Diariamente. E isso é Diariamente. possível ali dentro de casa, no dia a dia. Verdade. Com o exemplo, você falou da oração, da ação. E o que fala mais alto? O exemplo. É o testemunho. Primeiro, os pais precisam amar a Deus, conforme está lá em Deuteronômio 6, né? Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Primeiro, você tem que estar com a palavra de Deus no coração, né? Amar a Deus muito. E aí, então, dessas palavras, falarás aos teus filhos. Verdade. Eu estou falando de mim, mas eu tive um marido que foi um pai muito presente. Amém. Você teve um pai presente e tem um marido presente. Meus filhos tiveram um pai presente. Sim. Muito presente, que acompanhou os filhos sempre na vida espiritual, sempre cuidando deles, sempre assim, sempre apoiando todas as coisas. E a gente procurou nunca passar a mão por cima de coisas erradas. Muito bem. Né? Os filhos da gente são filhos de carne e osso, igual os filhos das outras pessoas. Então, a gente precisam tenta também de correção, de disciplina. disciplina. Muito bem, estamos aqui ouvindo, né, palavras de ouro de uma mãe que tem combatido o bom combate, como disse o apóstolo, e ainda não acabou a carreira, mas tem guardado a fé e tem passado para essa geração, vamos dizer, essas dicas preciosas, esses princípios preciosos para se ter filhos abençoados. Você, mãe, você, pai, guarde no fundo do coração esses preceitos. É verdade. Né? Nosso tempo está chegando ao fim, temos que nos despedir. Fique à vontade agora vocês para reforçar o convite. Pois é, eu estou reforçando o convite para domingo à noite, 7 horas. Nós estamos lá comemorando 50 anos do Filho de Sião. Eu, Zilma, que estará tocando, mais José Infante,
que é o flautista, e mais Esdra, que vai tocar o violino. Ele também tem acompanhado o Coral Filho de Sião em algumas apresentações, e é um moço também maravilhoso, de uma família muito abençoada na igreja. Então, vocês terão a oportunidade de ver. Todos estão sendo convidados. Isso. Você gosta de coral, então não perca. Eu gosto mais de músicas modernas, mas vai ouvir que você vai ficar apaixonado. Vai. É emocionante ouvir um coral. É muito bom, muito bom. E é uma coisa que está acabando nas igrejas, né? Então. Tem pouco. Zilma, suas palavras, querida. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui para falar dessa comemoração do Coral Filho de Sião. E é um prazer ser pianista do Coral Filho de Sião. É uma alegria muito grande. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com você. A gente que agradece a presença de vocês aqui para brilhantar o programa Espaço Mulher. Isso. Jonatas, cresce aí esse card para ficar bem grande lá na tela para o pessoal ver todos. Tira esse quadrinho da hora. E olha aí, ó. O quadro da hora não aparece para eles, não? Ah, tá. Mas eu não quero ver para eu ler. Isso. Jubileu de Ouro. Olha que quadro lindo, que card bonito. Isso, a foto do coral, né? Das apresentações, nós vamos estar usando, nós temos várias becas, a gente vai estar cantando de beca, porque é uma coisa tradicional do coral. Sim. Nós temos esse uniforme, mas nós estamos cantando de beca. Muito bem, que Deus, a sua grande bondade e misericórdia, possa estar usando vocês de forma rica e poderosa neste domingo, para alcançar muitas vidas para o seu reino, que muitas pessoas possam estar sendo impactadas, né, tocadas através dos louvores entoados ali pelos filhos de Sião. Antes da gente se despedir, nós vamos fazer a oração final do programa. Vamos ouvir a vinheta, Jonatas, e eu vou pedir você para orar depois da vinheta. Eu agradeço a todos vocês que ficaram com a gente até agora, que nos acompanharam. Quem quiser estar só no rádio, depois quiser ver e ouvir pelo YouTube, vai estar lá. E antes de despedir, eu quero lembrar que amanhã, mais uma vez, lembrando as mamães aí da na escuta, podendo estar amanhã, sábado, às 14h, na Igreja Batista Peniel, para a nossa comemoração dos 28 anos do projeto Desperta Débora. Mães de joelhos, filhos em pé. Não percam, mamães, esse momento lindo de comemoração, quando nós estaremos ali louvando a Deus pela existência deste projeto que tem nos incentivado a não somente orar mais, mas também nos levantar. Porque a palavra de Débora para si mesma também é para nós. Desperta, Débora, ou seja, desperta, mãe, desperta, acorda, levanta, ou seja, não fique na inércia, não seja negligente, conforme a irmã falou aqui de forma bem clara. Vamos cuidar mais dos nossos filhos com tempo de qualidade. Então, o projeto Desperta Débora tem incentivado as mães a tudo isso. Então, não perca amanhã o nosso encontro festivo, a partir das 14h, ali na Igreja Batista Peniel. Momento da oração. Prepare seu coração. Vamos falar com Deus. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós chegamos, graças a Deus, por estarmos aqui nesse programa com Rose, esse programa que tem atingido tantas pessoas, ó Pai, amém, que tem levado a Tua palavra todos os dias, Senhor, amém, nos lares, Senhor, despertando pessoas, ó Pai, para amém, estarem mais em comunhão contigo. Amém, nós temos os nossos afazeres diários, mas ligamos o nosso rádio, nosso celular e ouvimos as mensagens, amém, as advertências, amém, ouvimos, Senhor, palavras de conforto nas amém, horas que nós estamos passando por dificuldades, e sabemos que esse trabalho, que esse programa, que essa rádio tem sido uma bênção, Senhor, amém, para Senhor, todos nós. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que tivemos de mostrar um pouquinho do nosso trabalho também. E queremos te louvar, ó Pai, por esse projeto Desperta Débora, amém, que esteve no coração das pessoas amém, há 28 anos, para levar a Tua palavra, Senhor, às mães, para estarem, Senhor, intercedendo pelos seus filhos. Amém, como diz, mãe de joelhos, ou filhos em pé, Pai. Nós sabemos que a mão que embala o berço governa o mundo. Amém. E nós queremos despertar as mães para estarem presentes, para intercederem pelos seus filhos, para orarem, para apresentar os seus filhos a Deus, ó Pai. Porque nós precisamos, Senhor, que Deus
nos guie, nos dirige, nos capacite Sim, Pai. nessa tarefa Sim, tão Pai. complicada que Sim, nós vivemos Senhor. hoje, com esse mundo tão corrompido, tão perverso, mas que nossos filhos possam ser blindados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Abençoa cada um de nós, ó Pai, e nos dirige nossas vidas. Abençoa o jubileu de ouro do coral. Sim, do Sião, Deus, sim, cada sim, um dos sim, componentes, ó Senhor. Pai. Sabemos que são pessoas que estão lá pela fé, pelo amor, para louvar o Teu santo nome. E que esse seja o nosso propósito, domingo e para sempre. Amém. Nós te pedimos, ó Pai, as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, só gratidão. E que não seja a primeira de muitas vezes para vocês estarem aqui, para a gente conversar Se Deus sobre quiser, qualquer assunto referente ao reino de Deus. Nós vamos, quem sabe, ter uma outra oportunidade com Dina para falarmos do coral das crianças. Pronto, já vamos deixar. Que é joia também. Promessa feita, viu? Nós já vamos Isso, agendar para isso. quando, né, tiver esse movimento lá do coral das crianças, vocês virem antecipadamente para a gente estar falando. Queridos ouvintes, até segunda-feira, se Deus permitir. Obrigada a todos que ficaram com a gente até agora. E mais uma vez reforço, as mamães que estão aí na escuta, amanhã a gente se encontra, hein? A partir das 2 da tarde na Igreja Batista Peniel. Tchau, tchau, gente. Fique aí porque está chegando o Debate Melodia. O Espaço Mulher